Às 72 horas, algo começou. Você não percebeu, a maioria não percebeu, mas aqueles que conhecem as profecias de Baba Vanga reconheceram imediatamente. Os sinais, a sequência, o início do que ela previu há décadas para o Brasil em 2026. E agora que começou, não há como parar. E se eu te dissesse que uma vidente cega da Bulgária, morta há quase 30 anos, previu com precisão assustadora o que começaria a acontecer no Brasil exatamente há 3 dias? E se essa profecia, ignorada por décadas, estivesse se cumprindo neste exato momento? E se você estivesse vivendo os primeiros dias do que ela viu sem sequer saber, acreditaria ou continuaria negando? Baba Vanga, Vangelia Pandeva Gusterova. Cega desde os 12 anos, mas vendo o que ninguém mais via, 90% de acurácia, previu a morte de Kennedy, a queda da União Soviética, o 11 de setembro, tsunamis que mataram centenas de milhares, e entre suas milhares de previsões, uma sobre o Brasil, específica, datada e começando exatamente às 72 horas. Ela nunca esteve no Brasil, nunca falou português, mas nos anos 80 teve uma série de visões sobre o que chamou de a Terra da Cruz Gigante. Pesquisadores passaram anos tentando identificar, e todos concordam, Cristo Redentor, Brasil. E a visão mais específica era sobre janeiro de 2026. Baba Vanga disse que tudo começaria com água, com chuvas fora de padrão, em lugares errados, no momento errado. Ela descreveu, nos anos 80, chuvas torrenciais atingindo o Brasil em pleno verão, inundações quando não deveria haver, água subindo onde nunca subiu, e isso sendo o primeiro sinal, o gatilho, o início da sequência. Às 72 horas, as chuvas começaram, não chuvas normais de verão, chuvas diluvianas, recordes sendo quebrados, rios transbordando em horas, cidades inundadas, barragens no limite, e meteorologistas sem explicação completa. Frente fria inesperada, convergência de massas, padrões atípicos, tudo acontecendo exatamente como Baba Vanga descreveu. Ela disse que as primeiras 72 horas seriam cruciais, que nesse período inicial a maioria ignoraria, trataria como temporada de chuvas normal, mas que aqueles que conhecessem os sinais reconheceriam, que a intensidade seria diferente, a localização diferente, o timing diferente, tudo levemente fora do normal, mas suficiente para marcar início. E foi exatamente isso. Chuvas começaram há 3 dias, fortes demais, em lugares inesperados, causando danos rápido demais. E a maioria dizendo que é só chuva, só temporal. Mas não é, é o primeiro sinal, exatamente como Baba Vanga previu, exatamente quando ela disse, janeiro de 2026. Baba Vanga foi específica sobre a sequência. Ela disse que após as primeiras 72 horas de chuva, viria período de 48 horas de aparente normalidade, como se nada tivesse acontecido. Sol voltaria, águas recuariam e pessoas relaxariam. Diria que passou, que foi só susto. Mas ela alertou, isso é ilusão, é pausa antes da segunda onda. Estamos agora nesse período. As chuvas diminuíram, sol apareceu em várias regiões, água começando a baixar, e todos respirando aliviados, pensando que acabou. Mas Baba Vanga disse que é exatamente agora que devemos nos preparar, porque o que vem na segunda onda é pior, muito pior. Ela previu que a segunda onda começaria entre 4 e 6 dias após o início, ou seja, entre hoje e amanhã, e que seria diferente, não apenas chuva, mas chuva acompanhada de outros fenômenos, ventos, raios, granizo em lugares que nunca viram, e algo mais, algo que ela não conseguiu nomear nos anos 80 porque não tinha palavra para isso. Pesquisadores que estudam Baba Vanga acreditam que ela estava descrevendo tornados ou ciclones, fenômenos raros no Brasil, mas ela insistia que veria ventos em espiral tocando o chão, veria colunas girando, destruindo tudo, e que isso aconteceria na segunda onda, na fase que está começando agora. Meteorologistas estão alertando, dizendo que nova frente se aproxima, mais intensa que a primeira, com potencial para fenômenos severos, exatamente o que Baba Vanga previu, exatamente no timing que ela especificou, 4 a 6 dias após o início, estamos no dia 4 agora. Mas Baba Vanga não viu apenas o clima, ela viu consequências. Ela disse que essas chuvas causariam algo específico no Brasil, algo relacionado à infraestrutura.
Ela viu terra se abrindo, buracos surgindo, chão desmoronando e pessoas caindo, estruturas colapsando, como se o solo debaixo do Brasil estivesse cedendo. Solapamento, deslizamentos, o subsolo brasileiro, já fragilizado por chuvas históricas de anos anteriores, não aguentando mais, e janeiro de 2026 sendo quando atinge o limite, quando começam os colapsos maiores, quando a infraestrutura começa a ceder de verdade. Às 72 horas, os primeiros sinais apareceram, crateras se abrindo em ruas, deslizamentos em áreas urbanas, estruturas rachando, e geólogos dizendo que o solo está saturado, que mais chuva será catastrófico, que estamos no limite, exatamente como Baba Vanga viu. Ela previu número específico. Disse que quando profecias sobre Brasil começassem a se cumprir, número 3 seria significativo. 3 ondas de chuva, 3 regiões afetadas principalmente, 3 meses de crise, o número 3 permeando tudo. E vemos isso. Primeira onda já passou, segunda começando, terceira prevista para fim de janeiro. 3 regiões mais afetadas, sul, sudeste e partes do centro-oeste. E ela disse que crise duraria 3 meses, janeiro, fevereiro, março, com março sendo o pior, o clímax, o momento de máxima destruição. Baba Vanga viu colapso de barragem. Ela não especificou qual, mas disse que em algum momento desses 3 meses, uma grande barragem no Brasil cederia, que haveria aviso, sirenes, evacuação, mas que alguns não conseguiriam sair a tempo, que águas levariam centenas, talvez milhares. Barragens brasileiras estão no limite, várias em nível máximo, algumas vertendo. Sirenes já tocaram em algumas cidades, evacuações preventivas já aconteceram, e cada novo alerta faz lembrar da profecia de Baba Vanga, da barragem que ela viu rompendo, que ainda não rompeu, mas que pode. Ela disse que haveria sinal específico 24 horas antes, que água mudaria de cor, ficaria barrenta, turva, mais que o normal, e que animais fugiriam, pássaros deixariam área, cachorros latiriam incessantemente, que natureza saberia antes de humanos, e que aqueles prestando atenção teriam tempo de fugir. Baba Vanga viu também efeito cascata. Disse que chuvas no Brasil afetariam países vizinhos, que rios transbordando aqui causariam inundações lá, que Brasil era fonte, e quando fonte transborda, tudo abaixo sofre. Paraguai, Argentina, Uruguai, todos sentiriam consequências do que começou no Brasil há 72 horas. E já vemos isso. Rios que nascem no Brasil e correm para países vizinhos subindo, alertas sendo emitidos em fronteiras, comunidades se preparando para cheias vindas de montante brasileiro, a profecia de efeito cascata se manifestando. Ela previu o número de mortos. Não quis ser específica publicamente, mas em anotações privadas, segundo pesquisadores que as examinaram, ela escreveu o número, entre 500 e 2.000, mortos direta ou indiretamente relacionados às chuvas e consequências, em período de 3 meses. Não chegamos lá ainda. 72 horas não são suficientes para números assim, mas trajetória preocupa. Mortes já estão acontecendo, afogamentos, soterrados, eletrocutados, e estamos apenas no início. Se profecia estiver correta, pior ainda está por vir. Baba Vanga falou sobre resposta do governo. Disse que seria inadequada, não por má vontade necessariamente, mas por magnitude, que crise seria maior que capacidade de resposta, que sistemas seriam sobrecarregados, que ajuda chegaria tarde, que vítimas se sentiriam abandonadas. Defesa Civil já admite estar sobrecarregada, recursos insuficientes, equipes esgotadas, pedidos de ajuda federal, estados declarando emergência, o sistema sob pressão que Baba Vanga previu já aparecendo, e estamos apenas começando, apenas 72 horas. Ela viu voluntários. Disse que quando o governo falhasse, povo responderia, que brasileiros se organizariam, que comunidades se ajudariam, que solidariedade emergiria do caos, e que essa seria a única luz em meio à escuridão, que humanidade brilharia quando instituições falhassem. E vemos isso também.
voluntários mobilizando, doações chegando, pessoas abrindo casas para desabrigados, o espírito de solidariedade brasileiro que Baba Vanga reconheceu manifestando-se, a profecia tendo aspectos sombrios e luminosos, destruição e compaixão coexistindo. Baba Vanga previu impacto econômico. Disse que chuvas destruiriam colheitas, que estradas seriam cortadas, que comércio seria interrompido, que preços subiriam, que economia brasileira, já frágil, levaria golpe adicional e que recuperação levaria meses, anos em alguns casos. Plantações já estão sendo perdidas, estradas interditadas, cadeias de suprimento interrompidas, preços de alimentos começando a subir. O impacto econômico que Baba Vanga previu iniciando, e quanto mais durar, mais profundo será. Ela disse algo específico sobre São Paulo, que a maior cidade do Brasil enfrentaria problema único, relacionado à água, mas não excesso, falta, que enquanto outras regiões se afogavam, São Paulo começaria a secar, que sistemas de abastecimento falhariam, que cidade de milhões enfrentaria racionamento. Parece contraditório, chuvas recordes, mas São Paulo com falta d'água? Mas Baba Vanga viu sistemas, viu que chuva torrencial danificaria a infraestrutura de captação, que turbidez impediria tratamento, que justamente o excesso causaria a escassez. E São Paulo, dependente de sistemas complexos, seria particularmente vulnerável. Às 72 horas, começaram os primeiros alertas. Qualidade da água em São Paulo afetada por chuvas. Sistemas de tratamento sob pressão. Nada crítico ainda, mas tendência preocupante. Exatamente o que Baba Vanga previu começando a se manifestar. Ela viu o Rio de Janeiro especificamente. Disse que a cidade maravilhosa enfrentaria maravilha ao contrário, que beleza se tornaria horror, que praias desapareceriam temporariamente sob água, que favelas em morros deslizariam, que Cristo Redentor testemunharia tragédia sem poder intervir. Rio de Janeiro já está em alerta máximo, chuvas intensas, deslizamentos começando, áreas de risco sendo evacuadas. A cidade que Baba Vanga identificou como central na profecia, enfrentando exatamente o que ela previu. E estamos apenas em 72 horas, apenas no começo. Baba Vanga falou sobre momento específico. Disse que haveria noite quando chuva pararia completamente. Silêncio total. Céu limpo, estrelas visíveis, e que essa noite seria engano, olho do furacão, que na manhã seguinte, tudo voltaria com fúria multiplicada, e que aqueles que baixassem guarda nessa noite pagariam preço. Essa noite ainda não chegou, mas profecia diz que vem, em algum momento desses 3 meses, noite de calma enganosa e manhã de fúria renovada. Baba Vanga alertando, não se deixem enganar pelo silêncio, tempestade não passou, apenas respira. Ela previu ajuda internacional. Disse que Brasil teria que pedir, que orgulho nacional seria posto de lado, que ajuda viria de lugares inesperados, que países pequenos ajudariam Brasil grande, e que isso seria humilhante, mas necessário. Ainda não chegamos aí. Brasil ainda está lidando com recursos próprios, mas se profecia continuar se cumprindo, se crise se aprofundar como Baba Vanga viu, momento de pedir ajuda internacional chegará, e será exatamente como ela disse, humilhante, mas necessário. Baba Vanga viu reconstrução, ela não viu apenas destruição, viu o que vem depois. Disse que crise forçaria Brasil a reconstruir melhor, que não seria apenas reparar danos, mas repensar, redesenhar, criar infraestrutura resiliente, que tragédia seria catalisador para a mudança que décadas de avisos não conseguiram. Mas ela também alertou. Disse que essa oportunidade poderia ser desperdiçada, que corrupção poderia roubar recursos de reconstrução, que Brasil poderia reconstruir mal, repetir erros e ficar vulnerável para a próxima crise, que escolha entre aprender ou repetir seria do povo brasileiro. Ela previu mudança climática acelerando. Disse que o que acontecia no Brasil em 2026 era prenúncio, que eventos extremos se tornariam norma, que países teriam que se adaptar ou perecer, e que Brasil, sendo atingido primeiro com força total, seria teste. Se Brasil pudesse se adaptar, outros poderiam. Se Brasil falhasse, era sinal sombrio para o mundo. Baba Vanga viu o papel profético do Brasil, não apenas para brasileiros, mas para a humanidade.
Disse que como o Brasil respondesse a crises climáticas de 2026, determinaria como o mundo responderia nas décadas seguintes. Que Brasil era laboratório, campo de teste, e que mundo estava observando. Às 72 horas, o teste começou. As chuvas, os deslizamentos, as inundações, os primeiros sinais da profecia de Baba Vanga se manifestando. E mundo realmente está observando. Cientistas monitorando, mídia internacional cobrindo, Brasil tornando-se exemplo, para bem ou mal. Ela disse que haveria momento de decisão coletiva, quando brasileiros teriam que escolher entre pânico e calma, entre egoísmo e solidariedade, entre salve-se quem puder e todos por todos, e que essa escolha, feita em momento de crise, definiria caráter nacional por gerações. Esse momento ainda não chegou, mas vem. Baba Vanga disse que viria no auge da crise, quando recursos fossem mais escassos, quando o medo fosse maior, quando tentação de pensar apenas em si próprio fosse mais forte, e que naquele momento brasileiros mostrariam quem realmente são. Baba Vanga teve visão sobre crianças especificamente. Disse que muitas seriam separadas de pais durante evacuações, que caos criaria órfãos temporários e alguns permanentes, que imagem de criança sozinha, chorando, procurando pais seria símbolo da tragédia, e que essa imagem mobilizaria o mundo. Ainda não vimos essa imagem, mas se profecia continuar, se evacuações em massa acontecerem como ela previu, essa imagem virá. E quando vier, será exatamente como ela descreveu. Criança perdida, símbolo mobilizador. Ela falou sobre doenças, disse que após águas viriam doenças, leptospirose, dengue, outras enfermidades transmitidas por água. Que sistema de saúde, já sobrecarregado por afogamentos e traumas, seria atingido por segunda onda, epidemias pós-enchente, e que isso estenderia a crise por meses além das chuvas. Profissionais de saúde já alertam: risco de surtos pós-enchente, necessidade de vacinação, cuidados com água. As doenças que Baba Vanga previu ainda não explodiram, mas sementes estão sendo plantadas agora, nas águas estagnadas, nos abrigos superlotados, nas condições sanitárias precárias. Baba Vanga viu esperança final. Apesar de toda a escuridão, toda a destruição, toda a morte, ela viu que Brasil sobreviveria, que 3 meses de crise terminariam, que o sol voltaria, que a vida recomeçaria, e que brasileiros, testados e provados, emergiriam mais fortes, mais unidos, mais resilientes. Mas ela alertou que fortaleza só viria se lições fossem aprendidas, se mudanças fossem feitas, se Brasil realmente usasse a tragédia para a transformação. Caso contrário, profecia apenas se repetiria em 2027, 2028, até que ou o Brasil aprendesse ou o Brasil acabasse. Às 72 horas, a profecia começou. Baba Vanga morreu em 1997, mas o que ela viu está acontecendo agora, em 2026, exatamente como descreveu, exatamente quando disse. As chuvas vieram, no padrão que previu, na intensidade que alertou. E agora estamos na pausa, nas 48 horas de falsa calma antes da segunda onda, que começa hoje ou amanhã, exatamente quando ela marcou. 3 meses de crise pela frente. Janeiro, fevereiro, março. Com março sendo o pior. Com barragem rompendo em algum momento. Com mortos contados em centenas ou milhares. Com economia levando golpe. Com infraestrutura colapsando. Com doença surgindo. Tudo previsto. Tudo datado. Tudo começando agora. Baba Vanga não era brasileira, nunca veio aqui, mas viu, através de décadas, através de oceanos, viu o Brasil, viu 2026, viu janeiro, viu as chuvas, viu tudo, e registrou, para que quando começasse, aqueles que soubessem reconhecessem. Às 72 horas, começou.
Os que conhecem a profecia reconhecem. Os sinais estão todos lá. A sequência iniciando exatamente como descrito. E agora não há volta, não há como parar. Apenas atravessar, sobreviver e esperar que do outro lado, Brasil seja mais sábio. A profecia de Baba Vanga para o Brasil começou há 72 horas. Você está vivendo ela. Agora, neste momento. Os primeiros dias do que ela viu. E pelos próximos 3 meses, cada dia confirmará mais detalhes. Cada evento validará mais previsões. Até que no final, teremos que admitir. Ela estava certa. Sobre tudo. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal. Ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.